Bem, amigos do Grupo Sim Negócios, meu boa noite para todos vocês, super boa noite. Estamos aqui para mais um Sim Podcast, é o Sim Podcast de número 46. E eu tenho aqui a honra e a alegria de receber a Vanessa Sebenello. O teu cargo aqui é mais comprido um pouco, vou ter que ler daqui a pouco, mas é uma amiga querida de muitos anos no ramo da Pertec, de outras empresas. Vanessa, super bem-vinda aqui à nossa casa também. Ai, muito prazer, Carneiro. Eu tô tão feliz porque você falou uma coisa, né? A gente já é amigo já tem uns aninhos, né, Carneiro? Não vamos fazer conta? Vamos fazer a conta? Eu poria mais de 20, mas vamos parar por aí. Mas acho que mais de 25, né? Vanessa, olha, uma alegria gigante. O pessoal todo aqui é teu fã, você viu aqui na preparação, né? Do roteiro, quando a gente combinou a entrevista. Muito obrigado. Receba um abraço carinhoso de toda a família do Grupo Sim Negócios, tá bom? Estamos muito felizes com a tua presença aqui. Eu agradeço muito, viu, Carneiro? Acho que temos muita coisa para conversar, né? Adoro esse movimento da Rede Sim, eu sei que você vai comentar, mas sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês, da maneira que vocês expandem, da maneira que vocês divulgam as marcas. Acho que temos muito assunto aí para Estamos trabalhando, acordando cedo, que nem você, né? Mas a gente vai falar muito de você agora. Deixa eu só fazer a minha abertura aqui. Então, nós somos o Grupo Sim Negócios, são 3 empresas, né? A Rede Sim, que atua no setor de movelaria, somos uma das maiores redes de lojas de produtos para movelaria em todo o Brasil, são 270 lojas em todo o Brasil. Nós temos a Center Sim, que é uma nova rede que nós começamos a formar há 1 ano e 4 meses atrás, mais ou menos, sendo que o primeiro ano, eu sempre falo, né, brincando, a gente trabalhou por Zoom, porque há 1 ano e 4 meses atrás não dava para viajar. Então a gente foi conhecendo novos parceiros, novos fornecedores por Zoom, e agora nos últimos meses, nas últimas semanas já indo a campo. A Center Sim, então, atua no setor de lojas de materiais para construção, são 137 lojas e é um mercado realmente extraordinário. E a terceira empresa do Grupo Sim é a Madecim, que é um braço estratégico, é uma importadora, a gente traz produtos, né, commodities, com a marca Madecim para todo o Brasil. Eu já vou dando o recado antes que o pessoal me dê bronca aí. Você que está assistindo a gente, se inscreva em nossos canais. É o Instagram, é o LinkedIn, TikTok, Pinterest agora, né? E tem o Portal da Marcenaria, Pestana, é isso mesmo? Portal da Marcenaria. Vanessa, você tem que entrar, é novidade, ficou pronto agora nos últimos dias. Bacana. É um projeto super inovador, a gente vai passar endereço para vocês aqui depois. Entra lá, queria a tua opinião depois. Com certeza, claro. E aproveito, deixa eu só interromper a tua fala só para complementar. Por favor. A Rede Sim está gerando um conteúdo muito alto nível, sabe, Carneiro? Não estou falando só porque estou aqui, mas tenho acompanhado vocês também na pandemia. E o mais bacana, com consistência, é um conteúdo de muito valor para toda a rede, não só para as mais de 400 lojas, aliás, parabéns de novo, né, por essa expansão incrível aí que vocês conseguiram. Então eu reforço o pedido. Pessoal, vamos curtir, compartilhar, seguir, acionar o sininho aí para avisar toda vez que tiver vídeo novo no YouTube. Dá o like. Curtir, se inscrever. Enfim, sou muito fã de coração do conteúdo que vocês estão produzindo. A gente tem feito muita coisa. A gente acha que essa questão da informação é fundamental. Tem tudo a ver com a inovação, que é o tema da nossa conversa aqui. Então tá dado o recado, reforçado aqui pela Vanessa, obrigado, né? Então faça isso agora. Eu dou boas-vindas para todos os parceiros das nossas 2 redes, né? Das 2 redes. Quando eu falo parceiros, são, Vanessa, os proprietários, os empresários e as equipes, os vendedores, pessoal de depósito. O pessoal dá muito feedback, que assiste essas entrevistas aí, é muito bacana. E também a todos os nossos fornecedores, o pessoal, os vendedores, os representantes, os regionais que estão no dia a dia acompanhando as nossas operações. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado pelo apoio de sempre. Muito bem, vamos lá. Vanessa, você é Head of Marketing, Design, Digital Transformation na Pertec. É um cargo importantíssimo, você vai falar dele um pouquinho, tá? Deixa eu só te falar o teu currículo, que eu sei que você não vai ficar com modéstia, assim, não vai querer falar, eu já vou falar que está escrito aqui. MBA na SPM, em Marketing e Comunicação. Especialização na FIU, Florida International University. MBA de Inteligência de Mercado na Febracorp. Imersão na China. Imersão em Israel.
Queria que você contasse disso. Mais de 20 anos de atuação em marketing e comunicação, indústrias do B2B, líderes em seus segmentos de atuação e Prêmio Caio 2019. Vanessa, antes da gente falar da entrevista, fala um pouco de você. Você é muito conhecida no ramo, mas fala coisas que o pessoal eventualmente não conhece. Quem que é a Vanessa? Puxa, Carneiro, eu trabalho em indústrias do segmento de construção, marcenaria, enfim, há mais de 20 anos, né? Até como eu coloquei aí. Mas eu sou uma curiosa. Eu adoro ler desde muito pequena. Eu acho que... E a pandemia eu tive um tempo disponível para ler, né? Pra mergulhar nesse... Exato. Então, claro... eu estou sempre muito atenta a algumas questões também fora a indústria, né? Então, algumas questões humanas, gosto de fazer alguns trabalhos voluntários, mas eu acho que a pandemia me despertou particularmente para algumas questões que antes, acho que com a correria, enfim, elas ficavam um pouco adormecidas, então agora elas vieram à tona. Incrível, principalmente, né? Assim, o aspecto humano, né, de quem consome o produto. Acho que todas as indústrias também acordaram para isso, sabe, sim, com certeza. Carneiro? O mercado em geral. Então, assim, quem é o meu cliente, como ele consome... não simplesmente mais métrica, sabe? É masculino e feminino, quantos anos tem? Não é isso mais. Uma coisa mais profunda. É mais profunda, eu quero saber quem é, o que move ele, por que ele quer aquele produto, por que ele não quer, e quem não é o meu cliente, por que ele não é. Enfim, e não só as questões de mercado, mas questões de mundo aí também. Então, a Vanessa é uma pessoa muito curiosa, ama viajar. Paulista? Não, eu sou gaúcha. Gaúcha? Gaúcha, de que de Porto cidade Alegre, que é? de Portinho. De Porto Alegre? Portinho. Mas eu vim muito, muito pequena para cá, né, Carneiro? Meu pai também era empreendedor, meu pai era dentista. Então veio tentar a vida em São Paulo muito cedo, conseguiu, venceu, tinha uma clínica odontológica na Paulista. Bacana, hein? Enfim, era... Mas você veio com quantos anos para São Paulo? Eu vim para cá com 2. Então eu sou mais paulista do que gaúcha, mais né? paulista do que gaúcha, nem tem sotaque. Nem tem sotaque, mas quando volto de lá, volto arrastando uma Aí coisa. pega fácil, né? Aquela memória vem, né? Isso. Enfim, meus parentes estão todos lá, então tenho muita saudade. E como é que você chegou, assim, um resumo da tua carreira? Olha, Carneiro, eu comecei... Então, eu sempre estudei muito, e aí, na verdade, o sonho da minha vida era fazer engenharia. Então, eu queria porque queria. Então, eu passei na Poli no segundo colegial. Opa! Falei, vou cursar. A Poli, para quem não sabe, é uma universidade federal, né? É, isso aí. De engenharia. De engenharia, dificílima entrar ali, verdade. Hein? Caramba! Eu passei em engenharia de produção. Caramba! Sabe que eu estava lembrando dessa história semana passada? Falei, gente, eu nem lembrava disso. Então, você é bem CDF, né? Eu era aquelas mesmo. estudiosas, assim. Gostava muito. E aí, eu lembro que na época, meu pai ainda falou assim... Bom, Vanessa, o que você acha, tal, né, não sei o quê. E a gente conversou muito e eu entendi que eu falei, puxa, eu vou antecipar etapas. E eu falei, não, espera mais um ano. E foi muito bacana porque nesse ano que passou, que foi o terceiro colegial, eu mudei de ideia. Eu falei, puxa, eu não quero fazer engenharia, quero fazer administração. Foi uma coisa um pouco mais humana, me conheci de outra forma. Legal. É que vamos lembrar que isso já faz alguns anos, né? Eu tinha 17, mais uns 30 quase. E a gente não falava tanto de autoconhecimento como a gente fala hoje, Sim, né? É verdade. Então, hoje o pessoal de 17 tem acesso a um nível de informação que a gente não tinha. É verdade mesmo. Mas eu lembro que eu mudei... Na nossa época era uma coisa mais quadradinha, assim, né? A engenharia, a medicina, uma coisa mais... direito, né? Você ia para lados muito mais definidos. E aí, na ocasião, eu falei, quer saber de uma coisa? Prestei Poli de novo, passei super raspando, mas passei. Mas eu mudei de ideia e quis fazer administração. Teve coragem, que legal. Aí, porque não tinha a ver. E eu lembro que eu dei uma pirada com 17 anos, falei, nossa, não tem nada a ver mesmo. Que legal. Enfim, e aí... Vanessa, mas conta só uma coisa, tá bom. Qual que foi o teu primeiro emprego? O meu primeiro... Nossa, eu dava aula particular de matemática e física no colégio. Com 13. 13 anos. Todo Você dava passava. aula de matemática e física. Aula particular. Esse foi o teu primeiro trabalho, então? Amava. Física, química e matemática. Então, por isso esse meu fascínio pela engenharia. E aí depois eu vi que não era bem isso. Mas então eu amava fazer isso. Mas fui vendedora de loja, fui auditora de vendas, sabe aquela que ficava anotando as vendas do lado
do shopping, das lojas do shopping, para ver se o pessoal está falando a verdade. Se está falando a verdade, para pagar condomínio, enfim. Mas assim, depois fui estagiária de banco, eu trabalhei no Banco do Brasil, no Banco Fibra, enfim, depois entrei na Dupont, que aí eu entrei num estágio no Contas a Pagar. Fiz um estágio também na controladoria, fui área de compras, aí fui efetivada em compras. Aí começa a caminhar mais para o lado. Exato, e aí comecei a negociar uns contratos, e aí eu negociei meu primeiro contrato de feira. E eu me apaixonei por feiras e eventos e unidade de negócio. E quando eu vi, eu já estava dando pitaco. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Legal. Porque você viu, eu falei teu cargo aqui, né? É um cargo comprido, em inglês. A gente que acompanha a tua trajetória, a gente torce muito por você. Você Obrigada. Tem um cargo super importante e mais importante ainda num fornecedor, que é um dos principais fornecedores do nosso ramo, né? E você vem nessa trajetória super, super bonita aí, parabéns, né? Viagem para a China e Israel. Tá aqui, ó. Imersão China, imersão Israel. Como assim imersão? Diz aí. Vou falar o que eu fui fazer lá, Carneiro, que todo mundo pergunta, o que você foi fazer na China? Nossa, enfim. Você sabe, Carneiro, ao longo desses anos na área de marketing, eu fui aprendendo algumas coisas que são o seguinte. Eu acho que eu tive o privilégio lá eu entrei no programa de trainee da Saint-Gobain, né? Então foi assim que eu comecei na área de marketing. Opa. Então eu tive líderes que me ensinaram muitas coisas, inclusive que o marketing está sempre ligado na área de vendas. Sim. Eu nunca olhei de forma desprendida, sim, nunca. Sim. O marketing antes era uma área de muito, era o glamour, era o isso. Verdade. Eu nunca enxerguei assim. Eu sempre enxerguei o marketing como uma área que vai ajudar e que vai alavancar vendas e que está trabalhando com comercial e, na verdade, eu vejo como uma coisa só. Então, o que eu vou fazer na China? Eu falei, puxa, está acontecendo uma disrupção de inovação no mundo. E como é que a gente entende o que está acontecendo? Indo e vivendo. Então, eu tirei umas férias, fiquei um período... não foi assim como um trabalho, você numa jornada da empresa que trabalhava, foi uma iniciativa tua? Foi uma iniciativa minha, mas que eu consegui conciliar duas coisas. Então, eu fui para lá numa imersão da Startse, até eu vou citar alguns nomes aqui que eu acho que são importantes, as referências, e acho que é legal o pessoal seguir e acompanhar. Então, a Startse, como o nome diz, né, é uma startup de educação. Então, eu fui com eles, a gente ficou uma semana visitando algumas startups. Isso é fundamental para a gente ir abrindo nossa cabeça. E a gente foi com pessoas que são muito referências no mercado da China. Legal. Um deles é o Jeromel, acho que bastante gente conhece, ele é bastante reconhecido. E assim, aprendi muito sobre China. Tive a oportunidade de visitar alguns fornecedores também e entender melhor como funciona nosso ecossistema e como funcionam outros ecossistemas que não têm nada que ver, como, sei lá, sistemas de pagamento, mercado financeiro, e como juntar uma coisa na outra. Bom, voltei para o Brasil, a cabeça explodindo, mil ideias, mil coisas. Imagino. Vamos implantar, vamos fazer, só que vamos entender que a gente também tem uma cultura organizacional, não só no Brasil e não só a Pertec, mas acho que em geral. Então, como mudar isso? Porque aí a gente vem naquela velocidade, mas... a gente precisa também entender qual é o movimento das nossas organizações. Não é uma coisa óbvia, não é uma coisa simples. Não é. Né? E não é simples de implantar. Não é simples de implantar. A gente vai falar disso na sequência. E Israel? Israel, muito pelo mindset também. A exemplo da China, sabe, Carneiro? Em Israel eu aprendi... É diferente você ler e você viver lá e ver as famílias conduzindo as coisas. Então, assim, Israel é uma terra que, falando muito rapidamente de geopolítica, Israel está cercado de alguns bons inimigos. Então, Israel precisa estar sempre muito preparado em termos de forças armadas, enfim. Então, isso começa a construir um mindset... Loucura. É uma loucura aquilo. Isso começa a construir um mindset não só de defesa, mas de preparo, de coragem, de você ver que as crianças elas já são preparadas para assumirem algumas posições nas Forças Armadas, independente se elas vão continuar ou não. Então, sabe, Carneiro, o que é chocante é que as meninas de 14 anos já estão preparadas para ou pegar em armas ou trabalhar na parte de inteligência. Claro que elas vão assumir algo no exército a partir dos 18 anos, mas com 14, com 15 elas já estão se preparando para isso. E o bacana também que eu aprendi e tive mais contato é aquela cultura do medo ao erro que a gente sempre tem aqui, não vai errar. Não. Lá as crianças já são educadas, aí errou, levanta, vai, continua. Levanta, vai embora.
A gente não, a gente Errar fica faz protegendo. parte do processo. Faz parte do processo, faz parte da cultura. E uma outra coisa também que eu aprendi Essa é uma com coisa muita incrível. força, é assim, que eles até chamam de chutzpah, que é vai direto ao ponto. Assim, eu não tenho nada contra você, eu te adoro, mas o que você está falando é bobagem, ou tá errado, ou tá isso, tá aquilo. E assim, Nada não me leva pessoal. mal. Nada pessoal. E a gente no Brasil, a gente é mais sentimental, né? Ai, como assim? O Carneiro curioso. falou pra mim que não gostou. Como assim? Então, eu aprendi com isso que eu falei, é verdade, acho que a gente tem que ser mais... Objetividade, né? É incrível, você falou de disrupção, você falou da questão de... Não é da dificuldade, né? Para inovar, as pessoas têm que estar abertas à inovação, tem tudo a ver com o nosso tema. Já estamos entrando um pouquinho no tema. Tá. Só antes de entrar se mergulhando, fala um pouco, em um minuto, da Apertec, que é um dos principais fornecedores do mercado, do Grupo Sim Negócios. Um abraço aí para o Sabaini, para o Dominichelli, Edilson Dominichelli, para toda a equipe da Apertec, né? Uma empresa muito querida. Em um minuto, Apertec. Um minuto difícil falar. Bom, vamos lá. Pode falar mais que um minuto, não tem problema. É claro. A Apertec, bom, a Apertec é fabricante de laminado de alta pressão. O laminado de alta pressão é um revestimento, como diz, né, prensado em alta pressão, justamente porque oferece uma alta resistência. Então, a calor, a altas temperaturas, né? Abrasão, enfim. É um material diferenciado, é um material de nicho, mas que vem largamente sendo substituído por N alternativas. Que mudou nos últimos 20, 30 anos, Sem é impressionante. Dúvida. Né? E como é o nosso mercado, né, Carneiro? Todos os nossos materiais estão sofrendo entradas aí de materiais diversos, né, de fora, da Índia, da China, enfim, de tantos lugares. Então, a gente se vê na obrigação de se reinventar a cada dia. Então, junto com o Edilson e com o Sabaini, a gente tem feito um trabalho e pensado muito na estratégia. Incrível. A gente acompanha. Tanto de mercado, de produto e de reinvenção da área comercial, atendimento, sabe, Carneiro? Porque as coisas não são descoladas. Não adianta eu ter um produto incrível e não ter um back de atendimento, não ter uma experiência boa, enfim. Quer dizer, você tem que inovar e ir desenvolvendo tudo, né? Exato. A Apertec fica onde? Em São Bernardo. São Bernardo aqui na Grande São Paulo. Tem Exato. Quantos colaboradores? Olha, hoje a gente está falando um pouquinho mais de 300. 300 colaboradores. Legal. Vanessa, vamos lá. Por que inovação é importante? Você contou aí da tua vida, né, tua formação, as tuas experiências, as tuas viagens e tudo mais. O desafio na Apertec de inovação nos últimos anos foi incrivelmente importante, né? Sobrevivência, uma adaptação brutal, né? Por que a inovação é um tema tão importante na tua visão? Eu acho que inovação, Carneiro, a gente começa a chegar num ponto de inovar ou morrer, né? O mundo está andando numa velocidade absurda e eu acho que, até acho que retomando um pouquinho da Apertec, que a gente tem pensado em termos de produto e de solução. É assim, como é que eu posso gerar mais negócio para o arquiteto? Como é que eu gero mais negócio para o marceneiro? A gente começa a desenvolver soluções que são muito mais fáceis para o marceneiro poder rentabilizar melhor uma obra que ele esteja participando ou, enfim, executando. Para o próprio arquiteto, como é que a gente pode fornecer melhor uma imagem ou que seja um desenho de chapa, algo diferenciado para ele poder trabalhar projetos mais customizados para os clientes. Enfim, eu acho que, resumindo, inovar é a gente olhar para o nosso cliente, entender quem ele é e tentar traduzir em oferta de produto e serviço. Sim. Então, quando a gente fala de inovação, eu trouxe aqui uma BIC. Não sei, para quem não estiver vendo, estiver só no dourada. Áudio, é uma BIC dourada. Então, isso aqui é uma inovação. Então, quando a gente fala de inovação, eu falo, relaxa. Às vezes a inovação não é aquele investimento de bilhões na tua operação. A inovação, nesse caso, desse exemplo, é porque ela é dourada. Essa aqui é porque ela é dourada. É diferente. A BIC já existe há mais de 60 anos e a gente usa e está na mesa e na bolsa de todo mundo. Então, uma dourada, ela tem um apelo um pouco diferenciado, mas é uma BIC. Mas, Vanessa, você sabe, então vem aqui a pergunta seguinte, porque você falou assim, né? Por que a inovação é importante? Você falou, a inovação é sobrevivência. E num mundo que se renova numa velocidade maluca, né? Mais do que nunca inovar é necessário. E como é que as pessoas, como é que você enxerga isso, né? Reage a isso? Já que as pessoas, a tendência é, quer dizer, a mudança incomoda o ser humano por natureza, né? Como você trabalha isso na empresa, ou com os teus clientes, com a tua equipe? Você sabe, o Carneiro, tem uma máxima aí do Sandro Magaldi e do José Salib, me permito também trazer algumas fontes que eu adoro e que me ensinam e que me alimentam aí de conteúdo. Eles falam muito sobre cultura organizacional e o quanto hoje a cultura das organizações, com base mais industriais, enfim,
O quanto essas lideranças foram treinadas com uma cabeça do século passado e que já não atendem mais esse modelo de liderança para esse novo mundo. Sim. Então, se a gente pensar, os nossos exemplos de liderança vêm de lá da Revolução Industrial ainda. É mais de 100 anos. O mundo está assim, correndo. Então, de novo, qual é o desafio quando a gente traz para o presente? Então, assim, hoje em dia já não tem mais liderança que não possa, que não pense em treinar a sua força de vendas ou a sua força, a sua equipe, né, o seu time. Então, não existe mais, deixa eu fazer o meu aqui, eles se viram ali. Você tem que conquistar, né? Exatamente. Porque se você, por exemplo, perfeito. na posição que você tá trazendo coisa nova. Ó, eu tenho aqui uma caneta dourada, ou eu tenho um novo processo de atendimento no meu pós-venda, assim por diante, né? Você tem que seduzir, conquistar a equipe para que a equipe Sem fique dúvida. aderente a essa tua nova proposta. Empatia, né, Carneiro? E quando eu falo de empatia, de novo, tá? Não vamos lá, não vamos ser romântico. É assim, vamos entender o outro. Qual é a dificuldade do outro? Porque eu também tenho dificuldades. Então, quando a mesma dificuldade que o outro tem para entender a velocidade que eu quero trazer algo, é importante um pouco de, não de freio, mas um pouco de algumas outras reflexões que o outro me traz. Entendo. Na hora de mudar. Porque também não adianta a gente chegar e querer mudar. Puxa, às vezes o mercado não está preparado. Então, a mudança, quando eu falo de empatia, é uma via de duas mãos. Então imagina que você está com a câmera aqui, são os parceiros da Rede Sim e da Center Sim, empresários, líderes, que têm que conduzir processos de mudanças. Dá 2 dicas que você daria assim, ó, meu colega, líder, empresário, né? 2 dicas para você poder conduzir o teu processo de mudança na tua loja, seja ele qual for. Olha, Bom, pensando assim... Vou começar pela principal que eu acho, é assim, a gente fala muito de orientação para dados são o novo petróleo, porque dados... Gente, olha para o teu CRM. Não tem o CRM. Então tá na hora de fazer. O primeiro CRM que eu implantei, Carneiro, tem uns 15 anos, mais ou menos. Não é porque eu era estagiária aqui, deixa eu mentir a idade. É assim, o CRM é fundamental. O que é o CRM? É a gestão do teu cliente, são os dados do teu cliente. Então, se você não tem isso de forma estruturada, o primeiro que eu fiz... De fácil acesso. O primeiro que eu fiz eram planilhas de Excel que se cruzavam. Era terrível fazer aquilo, mas era muito importante. E aí você entende por que algumas indústrias escalam e outras não. Quando a gente implantou isso, e foi na Saint-Gobain até, e esse foi o primeiro processo, e logo depois já veio um sistema que já deu esse suporte, já deu esse apoio, depois a coisa foi implantada. Você entende que isso de forma estruturada, quando você olha para a inteligência que esses dados te trazem, tem muita informação ali que você pode sair na frente do seu concorrente. Então, por exemplo, lá no teu CRM, você vê que os teus clientes têm... Comecei lá falando de, é homem ou mulher, tem tantos... O que mais que eles têm em comum ali? Dentro do teu banco de dados tem informações preciosíssimas. Que vale ouro, né? Enfim. Então, a primeira dica é essa. CRM, para quem não sabe, Customer Relationship Management. Quer dizer, é o gerenciamento das informações de relacionamento do teu cliente. E para desmistificar, ver se eu estou certo, pode ser uma planilha de Excel. Claro que pode. Onde você tem as informações simplesmente anotadas lá. E vou te trazer um exemplo mais simples ainda, Carneiro. Então, eu estava viajando, estava um mês fora. Toda semana eu peço pizza num lugar bem fitness. E eu imagino que o CRM dele seja bem nível avançado, porque eu lembro que na 3ª semana sem pedir, eu recebo uma mensagem deles muito carinhosa no meu WhatsApp. Olá, Vanessa, tudo bem? Estamos sentindo a sua falta. Colocou lá o pedido. Gente, é incrível, eles sabem exatamente o que eu peço, os meus gostos. Olha, a pizza doce, light, tem assim, assim, assado, mas tem também tal. Legal. Não respondi porque eu estava longe. Mais um dia veio, e olha, e para você que é nossa cliente desde não sei quando... ainda tem um cupom de desconto. Isso é um CRM. Isso é um CRM. Então, quando você pensa, às vezes é uma planilha de Excel, sim, mas hoje você tem CRMs, Carneiro, que custam R$100, R$200 por mês. E te ajudam barbaramente com essa informação. Exato, que cruzam todas as planilhas, tudo que você precisa fazer, que você não precisa fazer mais manualmente. Isso é uma dica importantíssima. É incrível, isso faz toda a diferença. E que é o mesmo CRM, que vai olhar lá e vai dizer, puxa, a Vanessa comprou tanto, fechou tanto, ela é uma cliente que deve ser tratada de uma forma assim, outros clientes de uma forma assado, no dia do meu aniversário eu posso receber algo bacana, eu posso indicar para amigos, que hoje em dia também tem se usado muito isso. Vanessa, você que é cliente, você pode indicar para 4, 5 amigos. Enfim,
O que eu quero dizer é que dá para deitar e rolar com o CRM. Dá para melhorar nisso. Exato. Verdade. Agora, estou te olhando aqui, eu lembrei de uma conversa que a gente teve, acho que foi alguns dias atrás, sobre metaverso. E tem tudo a ver com essa questão de inovação e tal, né? Esse negócio de metaverso. Primeiro, o que é? Para quem não sabe, explica aí. O que é e como que isso já está acontecendo no Brasil? Como é que você enxerga esse movimento, que é uma baita inovação, né? Sem dúvida. Gente, o metaverso é o seguinte, pensa que a nossa realidade, o que a gente vive fisicamente, é levar para o mundo digital. De forma simples, resumida, é isso. Qual é a diferença? Hoje a gente já tem uma experiência no digital. Então, no meu Instagram você já vê coisas. No Instagram do Carneiro, no Instagram você já vê elementos de experiências. Mas pensa que essa experiência vai ser muito mais incremental, vai ser muito mais viva. E mais, hoje eu gosto de criar conteúdo no Instagram de vez em quando, enfim. Mas pensa que no metaverso, quando eu entrar num mundo X, eu não vou somente criar o conteúdo, mas eu vou criar o meu trajeto, o meu percurso. Então, por exemplo, eu vou entrar lá num espaço, numa loja, enfim, sou eu que vou fazer o caminho. Se eu quero ir para a loja, se eu quero ir para uma reunião, se eu quero estudar, eu vou trilhar esse caminho da mesma forma que a gente faz no mundo físico. Sim. E aí vem N questões, mas como vai ser isso? Porque eu acho que agora o que a gente precisa pensar é o seguinte, quanto mais eu entender desse metaverso, melhor, mais preparado eu vou estar. Mas é uma realidade já ou um negócio ainda do futuro? É uma realidade. A gente tem grandes marcas já fazendo, rentabilizando. Dá um exemplo. Boticário, por exemplo. Eu adoro dar o exemplo do Boticário, porque eu inclusive postei na minha página. Eu achei incrível a experiência de visitar a loja durante o carnaval. Eles tinham uma loja no metaverso, no Avaquim. O que é uma loja no metaverso? Uma loja você no está lá no metaverso. computador, você entra lá. Isso. Olha, eu baixei o aplicativo do Avaquim. Isso. Quem tem filhos mais novos também, sobrinhos, enfim, essa galera já está navegando com uma tranquilidade nesses mundos. Enfim, o Avaquim Life é um dos mundos do metaverso. O que o Boticário fez? Construiu uma loja. E naquela loja, você tinha uma experiência de andar pela loja, ver os espaços, olhar a maquiagem, olhar os produtos, e você tinha a opção de fazer compra. E claro, a compra ela vai acontecer fisicamente na sua casa. Mas o mais bacana que aconteceu com o Boticário, Carneiro, assim, eles tiveram 9 milhões de visualizações naquele espaço, durante aquele período, acho que foi 1 mês e meio ou 2. E aí você montava o seu avatar, olha como rentabiliza o negócio. Para montar o avatar, puxa, tinha um cabelo louro assim, assado, puxa, mas não é parecido com o meu. Bom, parecido com o meu custava tantos Avacoins. Avacoin você compra no Mercado Livre, se quiser, ou você pode comprar no próprio Boticário. Então, quando você vai ver o tamanho do negócio, é imenso. Então, você rentabiliza desde comprando skins, que é o que chama, são elementos para o seu avatar, até comprando o produto da loja e pedindo para entregar na sua casa. Recebendo perfume na tua casa. Exato, e mais, 9 milhões de visualizações. Coisa, hein? Quando eu penso que uma marca como o Boticário, que claro, hoje a gente é conhecida nacionalmente, está em alguns países, mas quando a gente pensa que esse universo de metaverso é mundial, é global, gente, o céu é o limite. Não, e outra vez você concorda comigo, né? Tem uma geração que daqui 5 anos vai estar no mercado consumindo, né? E que essa questão do metaverso já é uma realidade. É aquele joguinho, aqueles negócios todos aí, o pessoal já vai estar maior e então vai ser natural trilhar por esse caminho. Você sabe, eu vou trazer pouquíssimos números, tá, Carneiro? Porque eu acho que a nossa conversa ela é muito mais de mindset, enfim. Mas, por exemplo, eu estava lendo que acho que foi em 2020 ou 2021... o Roblox, que é um dos jogos e agora é um dos mundos do metaverso, vamos lembrar que essa experiência que eu falo que é mais avançada, é uma experiência com cara de gaming mesmo, né? Uhum. O Roblox faturou na casa de $1 bi só em acessórios de avatar, que são os skins, né? Que se chama. Então, quando a gente para pensar nisso... Tem muito mercado aí pela frente. Dinheiro para montar o meu boneco. Exatamente, digital, exatamente. E hoje, eu conversando, é muito engraçado, você conversa com o pessoal de 12 anos, 11 anos, você pergunta, mas sério mesmo? Claro que sim. E olha só a minha fantasia para o carnaval. E aí estou remetendo ao exemplo do Boticário. Porque o Boticário foi na época do carnaval, você ganhava uma dancinha, então seu avatar podia dançar, dar uma sambadinha, e tinham os skins, né?
Que eram as fantasias de carnaval que você podia montar a sua. E você incrível. pagava por isso. É incrível, né? Ô, Pestana, você tem aí teu avatar? Você tem uns skins legais assim? Aí você vai montar, né? Olha, eu já tenho um cartoon aqui, quero Aê. mostrar minha caneca lindinha, que o pessoal fez com o maior carinho. Amei esse cartoon. Vou aproveitar a deixa, a gente montou um avatar para Pertec, que é a opa. Teca. Ah, é? Como chama? É, Teca, de Teca. Pertec, né? Perteca, né? Carneiro, é incrível o como trabalhar a comunicação de um avatar nos faz literalmente sentar na cadeira do nosso cliente. Você fala assim, peraí, esse avatar precisa conversar com o nosso cliente, mas quem é o nosso... Peraí, qual é o tom de voz dela? Não, eu quero ela mais simpática. Não, eu quero ela sorridente. Esses são os skins que você se referiu. E os skins, aí você vai exatamente. montando a tua Teca, que no caso vai trabalhar como a tua assistente digital lá na Pertec. Exato. E que daqui a pouco vai atender virtualmente, né? Algumas perguntas e respostas que a gente tem mais por hábito. Enfim, tem muita ação vindo com a Teca. Eu vou te fazer uma aí. pergunta agora na sequência, que é o seguinte. A gente pegava táxi para viajar, ou ligava no radiotáxi, no táxi da esquina, não sei o que, agora é aplicativo. Aí você chegava lá para fazer o teu check-in no saguão, né? Hoje você imagina, você tá brincando, eu já faço lá no meu aplicativo. Claro. E tá tudo dentro do aplicativo e assim por diante. Esse sim podcast, a gente tem 5 mil, 6 mil visualizações para cada entrevista. Nós chegamos agora em 100 mil seguidores nas questões nossas digitais do Grupo Sim. Eu tenho falado muito com os parceiros o seguinte, ó, tem essa questão do mundo digital, essas inovações que está aí. Você não pode ficar fora disso, você tem que mergulhar e tudo mais. Porque o metaverso é uma inovação dentre as várias inovações. Eu queria dirigir um pouco a nossa conversa para uma loja madeireira e uma loja de material para construção, que são as redes Sim e a Rede Center Sim. O que você enxerga já no que diz respeito à exposição de produtos? CRM você já falou, né? O que mais você enxerga de inovações no nosso dia a dia, dos nossos negócios, que a gente tem que estar atento e tem que se entregar e mergulhar nisso? O que você poderia dizer, Vanessa? Olha, Carneiro, você sabe, em 2014 a Pertec lançou um aplicativo de realidade aumentada. Então a gente mirava no logo da Pertec e vinha um móvel, a gente trocava de cores, a gente tinha também aplicativo ambientes. Celular. Isso. Tá. Mas era uma tecnologia muito cara e com uma realidade muito diferente do que a gente vê agora. Então, assim, o que eu sugiro para as lojas, e principalmente de materiais de construção, enfim. Hoje, alguns arquitetos já apresentam os seus projetos com realidade aumentada. Isso é ótimo. De repente, puxa, será que na loja pode ter um Quer dizer, recurso? o arquiteto chega lá para o consumidor, ó, tá aqui a tua cozinha, O tá teu aqui projeto o teu tá aqui. banheiro, quer mudar de cor, muda e tal. Isso virou uma ferramenta elementar, vamos falar. Exato. E que, assim, que a tecnologia está na nossa porta. Ir para o metaverso, já é uma outra etapa, mas é na sequência dessa. Sim. Por que não descolo do metaverso? Porque eu acho que a gente caminha para o metaverso. Ah, mas eu acho que... A gente caminha para o metaverso, querendo ou não. Fazendo um parênteses, quando o Mark Zuckerberg fez o lançamento da Meta e que todo mundo falou, mas isso vai flopar. Flopar é não dar certo, né? Na linguagem game. Então não é mais uma questão se vai dar certo ou não vai dar certo. A gente vai caminhar para isso. Fatalmente, querendo ou não, enfim. A pergunta é como vamos? Então o como... Vamos começar por uma tecnologia de realidade aumentada. Então vamos lá, eu falei dos dados, como é importante a gente ter os dados do cliente. E por que eu tô falando isso? Porque quando você cria um avatar, quando você cria um espaço, quando você cria uma loja que vai receber arquitetos, pera um pouco. Arquiteto é o teu público? Quem é o teu público? Ou não? De repente você tem lojas de material de construção, Carneiro, que elas trabalham muito bem. Os síndicos dos condomínios trabalham bem, corretores de imóveis trabalham bem. Outra gama. Sim, outro tipo de cliente. Outro tipo de profissional que não está errado nem está certo, mas esteja preparado para esse profissional. Esse é o meu ponto. Sim. E aí eu volto lá na nossa pergunta. Eu falaria também, olha para a jornada de compra do teu cliente. Quais são essas etapas de compra? Não, o meu cliente é um arquiteto que não quer nem vir na loja, ele compra pelo WhatsApp. Beleza. Não, o meu cliente é um consumidor final, que não entende nada. Fazendo um outro parênteses aqui que eu me lembrei, né? Na pandemia teve um vídeo que viralizou de como trocar a resistência de um chuveiro. Eu tenho os números de 2020 de cabeça, mas só para vocês terem uma ideia. São 2 milhões de visualizações.
Então, assim, todo mundo trocou lâmpada, aquela parede que eu olhava uma vez por ano, agora eu olho 10 vezes ao dia, porque eu estou dentro de casa trabalhando. Então, quando eu falo no consumidor final, não é mais aquele cara desinformado. Sim. É aquele cara que já estudou quais os tipos de revestimento para a parede, o que ele quer, porque ele não aguenta mais a parede branca dele. Entendi. E por aí vai. E por aí vai embora. A gente não lida mais com a desinformação. A informação já está no YouTube. Então, eu vou te fazer umas colocações, ver se eu estou certo, né? Por exemplo, na tua loja, se você não tem site, pô, é básico, né? Eu acho que todo mundo tem site. Se não tem site, tem que ter. Atendimento por WhatsApp. Se você não tem atendimento por WhatsApp, imprescindível. Imprescindível. Tem um monte de gente que não tem atendimento por WhatsApp. Inclusive, a gente tem uma empresa que está ajudando o parceiro que quiser a implantar. A gente negociou para a rede, né? Olha que bacana. Você dá parabéns para o teu cliente básico, da data do aniversário. Você falou agora há pouco, CRM. Pô, tem um monte de sistema que te avisa. Ó, liga lá e fala parabéns para a Vanessa e vamos em frente, né? É isso aí. Então, eu posso dizer que existe uma relação enorme de coisas que já são básicos. Se você não tem, tem que ter. Tô certo? Com certeza, né, Carneiro? E agora falando do WhatsApp, olha que ferramenta bacana. Todo mundo fala, eu não consigo atender digitalmente porque eu não tenho e-commerce. Atender pelo WhatsApp já é também normal. Você coloca seu catálogo de produto lá e você atende por WhatsApp. Uhum. Então, é um gerador de negócios incrível. Para quem tem métricas de site, tem o WhatsApp disponível, repara só qual é o percentual de atendimento que você tem por WhatsApp versus o que você tem de gente preenchendo formulários. Pois é. É infinitamente maior, o cara quer ser atendido na hora. Mas eu vou dar um exemplo, para marcar exame médico, ter que ligar lá, ter que esperar a ligação ligar. E demora, a pessoa atende. No WhatsApp você escreve, boa tarde, por gentileza, eu quero marcar tal exame, a pessoa manda a cópia do pedido, entende? Vai num tempo, tranquilo. E o robô mesmo te atende, né? O robô te atende, dá opções 1, 2 e 3. Perfeito. Assim, o bot mesmo, o bot, que é o linguajar do robô, né? O robô vai te atendendo, qual a opção? 1 ou 2? 2. Acabou. Vanessa, deixa eu conhecer a tua visão, que é o seguinte, você é uma executiva de sucesso, então você é uma executiva de sucesso que certamente você traz resultado para a tua empresa. Qual que é a linha que divide assim, eu vou partir para a inovação, inovação pela inovação, quanto custa isso? É uma fortuna, milhares de dólares, vale a pena, não vale a pena? Qual que é a conta que se faz? Porque está claro para mim, eu te ouvindo, assim, eu tenho que me abrir para a inovação e tenho que inovar, senão eu fico para trás e eu não sobrevivo. Sim, mas em que velocidade? Porque custa caro essas coisas. Como que você enxerga isso na visão do empresário, né? Que conta é essa que se faz? Como é que você avalia? Isso é agora, isso é no ano que vem e assim por diante, sob ponto de vista, resultado. Nossa, Carneiro, eu vou juntar várias pontas do que a gente já conversou aqui. Quando você fala assim para mim, a inovação custa caro. Gente, calma. A conta que a gente precisa fazer é assim, quanto isso vai trazer de resultado. Então, por exemplo, pega teu site. Lá atrás, sei lá, coisa de 10, 12 anos, não mais, tá? Uns 20 anos atrás, era uma fortuna montar um site. Hoje... Fortuna. Hoje você entra num wix.com da vida... E resolve. E faz. Transforma essa plataforma em algo que vai te trazer venda. Como assim? Começa a colocar o botão de WhatsApp para contato dentro da tua oferta de produto e serviço. Você já começa a rentabilizar teu site. Já é uma outra cabeça. Eu não tenho um site para mostrar meus produtos. Não. Eu tenho um site para resolver um problema de um cliente ou oferecer algo que vai encantá-lo. Quando eu tenho esse pensamento para montar um site, eu rentabilizo a plataforma. Como rentabilizo? Eu posso fazer N coisa. Eu posso fazer anúncio, eu posso fazer uma oferta bacana de produto pela rede social e ter um site para captar, posso captar por WhatsApp, enfim. Mas eu acho que o que a gente precisa mudar é a mentalidade, Carneiro, quando eu falo assim, como é caro fazer um site. Não, calma. Quanto eu espero faturar? Porque aí tem alguns estudos, tem pesquisas pela web que você coloca lá e você vê, você fala, poxa, olha só, dentro da minha região, dentro da minha gama de materiais, o que eu posso trazer de receita? Outra coisa que eu acho que é fundamental para a inovação. Quanto custa a sua improdutividade? Quanto custa os seus processos manuais? O custo da improdutividade é o dinheiro que você não aplica na inovação. Perfeito. Então eu acho que a reflexão aqui que vale, Carneiro, para as revendas, para as indústrias que processos que você tem hoje que são manuais e no papel, que demandam gente para controlar, poderia ter um sistema fazendo isso. E essa pessoa, esse recurso, poderia estar alocado numa captação de venda.
E quando eu falo venda, olha como mudou. A gente não mudou a nossa maneira de comprar? Sim, completamente. Então, as nossas indústrias, as nossas revendas mudaram a maneira de vender. Então, se antes a gente comprava por lista telefônica, mais uma que eu tô falando, detonando a idade. Se a gente comprava antes por lista telefônica, sim. Depois a gente começou a comprar pelo KD. Vocês lembram do KD, do Alta Vista? Lembro. Depois foi pro Google, e o Google era um grande catalogão. Depois o Google virou uma plataforma de anúncios e tudo mais. Então, se a gente compra desta maneira, a gente precisa aprender a vender dessa maneira. E para a gente vender dessa maneira, a nossa cabeça precisa ser mais digital. Sim. Então você está dizendo, quer dizer, no fundo, vou pegar um exemplo do WhatsApp. WhatsApp, eu vou contratar um sistema, né, de atendimento automático, sei lá quanto custa, R$1.000 por mês, vou dar como exemplo. Pronto. Assim, tá bom, mas o quanto eu vou economizar com pessoas com esse atendimento meu automático? Se eu economizar um funcionário, já pagou essa conta. E mais, Carneiro, se eu economizo um funcionário em uma atividade tão operacional, eu tenho espaço para uma atividade muito criativa. Produtiva e de vendas. Produtiva, de vendas, enfim. Agora, de novo, por isso que eu acho tão importante o mindset. Por isso que eu me joguei lá na China, em Israel, porque são modelos que pensam o negócio de uma outra forma e que trazem essa inovação de uma maneira muito natural. Então não é que eu vou demitir 10 pessoas. Não, eu tenho 10 espaços para pessoas que querem agregar força de vendas. Você vê uma coisa também, Carneiro, a gente está falando muito da área comercial. A área comercial hoje, assim, antes, o que era o nosso comercial? Ele era o hunter, né, que ia buscar negócios e tal, e era a pessoa que fechava. Hoje os robôs digitais fazem isso lindamente. Então não é que não preciso mais do vendedor, lógico que eu preciso. Eu preciso ter relação com o meu cliente, mas o meu perfil de vendedor precisa ser um perfil mais relacionamento e talvez menos hunter. Não que eu não precise desse perfil, eu preciso também. Mas algumas atividades hunting que a nossa equipe comercial fazia, hoje o robô faz. Eu vou traduzir, ver se eu entendi direitinho, né? Você está falando o seguinte, ó. Eu tenho lá um computador que me avisa quando o meu cliente faz aniversário. Meu vendedor não precisa lembrar. Então ele chega de manhã, abre o computador, tá lá, ó, liga para esses 7 clientes que hoje é aniversário dos caras. Quer dizer, a informação deu, mas quem vai ligar é o vendedor. Exato. A outra coisa é o meu vendedor, de repente ele chega lá no final do dia e fala, bom, eu tô com um dia meio tranquilo aqui, não tô com tanto movimento, né? Deixa eu apertar um botão aqui, o computador vai me dar dicas. Fala assim, olha, é o seguinte, eu tenho já um log feito anteriormente que diz assim, eu tenho tantos clientes profissionais que estão há mais de X tempo sem comprar. Liga para eles. Exato. E a informação está pronta. É isso. É esse tipo de coisa. Perfeito. Estou usando a tecnologia para apoiar como ferramenta e não para substituir necessariamente o trabalho dele. Exatamente. Mas o papel do vendedor acaba sendo fundamental nessa relação. Lógico. Fundamental. Ninguém melhor do que ele para conhecer o cliente, como abordar. Então, a venda ela fica muito mais qualificada. E começa a dar espaço, Carneiro, para vendas de maior valor. De mais qualidade, de mais qualidade, exato, etc, com mais etc. direcionamento. Então, acho que precisa tirar um pouco aquele terror, assim, vou ter que mandar todo mundo embora, vou ter que mudar tudo. Não é isso. Não é isso. É a gente trazer também esses conceitos para dentro das empresas. A gente precisa treinar essas equipes. A gente precisa trazer essa novidade. Vou dar um exemplo para você que eu gosto muito, que assim, eu compro muito na Amazon, gosto muito de ler, então, imagina, eu sou Prime, assino Prime, enfim. Teve um dia que eu cheguei, tive um problema na entrega do livro, veio errado, raro, isso não, dificilmente acontece, mas aconteceu. Eu liguei na Amazon, perguntei, olha, tá assim, assado. A pessoa que me atendeu entrou lá, provavelmente viu meu histórico, viu quanto eu compro, qual é a minha frequência, nananana. Ela simplesmente disse o seguinte, me pediu para anotar um código, olha, pode postar, a gente vai proceder à devolução ou à troca, como você preferir. Aquilo me deu uma reflexão que eu falei o seguinte, puxa vida, a pessoa que me atendeu não perguntou para ela, só um minutinho? Não. Ela tinha total poder de decisão sobre o que fazer com a cliente Vanessa, sem perguntar para o gerente, para o diretor, para o presidente, nada. Né? Até porque senão a coisa não anda. Agora eu penso a Amazon, a organização que é gigantesca, de ordem mundial, com não sei quantas posições de atendimento, mas certamente mais de algumas 1.000 e tantas, né, no mundo inteiro, na ordem, né, de algumas 1.000.
fico pensando como padronizar um procedimento desse, como delegar. Ou você tem uma estrutura de dados muito inteligente para suportar isso, e essa pessoa que está na ponta foi treinada de uma forma incrível para poder me dar essa resposta em, sei lá, 5 minutos, ou a coisa não anda como tem que andar, ou o negócio não escala. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque olha a loucura da coisa. A gente não é assim no nosso dia a dia. Não, peraí, deixa eu perguntar. Então, assim, as decisões, sim, ainda são muito centralizadas. Então, acho que essa é uma reflexão importante para os nossos líderes, porque a gente caminha para essa evolução, né? Então, em termos de liderança, é assim, eu quero muito perfil empreendedor, mas o quanto eu suporto alguém empreendedor dentro da minha organização. Olha, e vou te falar uma coisa, caraca, né? Eu fico pensando, né? Não é fácil não ser executivo assim Claro hoje em que dia, né? não, Empreendedor, claro que porque você não. tem que estar atrás o tempo Exato. todo, não tem descanso. Não tem. Você dorme, você tá Impressionante. no fim de semana descansando. Nossa, ali podia ir. Deixa eu perguntar para ele, quem é que faz a especificação de produto aqui e tal. E sabe uma outra coisa também, Carneiro, falando em liderança, que eu tenho um assunto que eu acho que é bem importante tocar e que eu vejo que é uma dor das nossas revendas. E nossas eu incluo as da construção também. Também entendo como parte aí do business. A questão da diversidade. A gente adora contratar gente igual que pensa igual, não é? E quando eu falo em diversidade, é diversidade de pessoas, de mentes, e principalmente o pessoal mais jovem que vem aí, que é mais afoito, é mais ansioso, mas está cheio de informação, de vontade de fazer, conhece tecnologia muito melhor que a gente, sabe fazer acontecer, porque a gente tem na teoria, mas o pessoal que está ali no dia a dia sabe muito na prática. Então, assim, vamos entender que a gente precisa, assim, do diferente nas organizações. Para vir com contribuição, com Exato, questionamento. para contestar as nossas verdades. Verdade. A gente é muito cheio de verdade. Imagina, estou no business há 20 anos, eu já quebrei, já fui por água há muito tempo, né, nessa reflexão, porque eu acho que a área de marketing também é uma área muito diversa e também a gente trabalha muito com o pessoal de eventos, mesmo o pessoal do vídeo, arte, enfim. Eu venho de um tempo que a gente aprovava fotolito impresso. Aff. Fotolito. De novo, eu tô entregando total a idade, mas tá tudo certo. Eu aprovava fotolito. Hoje mando uma arte no celular. Para mim, eu nem sei se o Pantone é exatamente aquele. Quando destoa muito, olha, corrige aqui um pouquinho o tom de azul e tudo bem. Não dá para ser tudo perfeito. A velocidade é outra. Mas olha só a importância do que a Vanessa está falando, que é o seguinte: a gente vai ficando mais velho, mais experiente, né? Cheio de certezas, né? De verdades, né? De verdades e tal. E a gente percebe o seguinte: você tem que estar questionando as suas certezas e as suas verdades diariamente. Exatamente pela velocidade que o mundo está mudando, né? E pela necessidade da sobrevivência e da inovação. É realmente um desafio. Vanessa, eu estou de olho no tempo aqui, eu vou ter que caminhar para o fim. Ai, que pena! Esse papo passou tão rápido. Sabe o que nós vamos fazer? Disso? Se você topar, vou fazer um convite aqui ao vivo para você, né? Vamos fazer um fórum, o Pestana topa? Fazer um fórum de inovação, a gente convida aí a Vanessa para falar com a gente, convida os parceiros, todos. Você topa, não? Claro que sim, eu acho incrível, eu vou amar. É um tema que eu gosto de falar, mas eu gosto muito de ouvir também. Eu gosto de ouvir as dores dos parceiros. Então, já pode preparar os parceiros, tragam sua lista de angústias. E aí, falando sobre o assunto, as ideias vão surgir. Então, você topa? Com certeza. Nós vamos organizar aí no grupo, sim, nas 2 redes, então, um fórum aqui com a Vanessa para falar sobre inovação. Vai ser muito bacana. Aí nós vamos falar 2 horas seguidas. Mas aí reserva um dia inteiro, nós vamos falar bastante. Vanessa, última questão aqui sobre a tecnologia 5G. Também se puder explicar para quem talvez não conheça exatamente essa tecnologia, né? O que é essa tecnologia e o que ela vai ajudar nessa questão da inovação, da questão digital? Olha, Carneiro, o 5G, ele já está no Brasil. A previsão que eu tinha lido até que o ministro das Comunicações colocou é que até o final de agosto as principais capitais já iam estar rodando 5G. Já tem esse cronograma de já tem um cronograma importante de implantação. Sei que em Brasília já está rodando um piloto, São Paulo também. Já está rodando. Mas assim, claro, ainda restrito a alguns aparelhos que alcançam a tecnologia, as ondas são um pouco mais curtas, então os aparelhos precisam ser um pouco mais
criados para isso. Então, as novas Preparados, né, versões, pra isso. sim, as novas versões já E o pegam 5G aí. nada mais é do que o E 4G evoluído. Pronto, e o 4G evoluído é o seguinte, vamos pensar que o 5G vai trazer para a gente, eu vou falar de dia a dia e de indústria que eu acho que são exemplos para a gente materializar. Ele vai trazer principalmente com ele a internet das coisas. E o que é a internet das coisas? Assim, até agora foi a internet das pessoas, né? Vamos falar assim. Então a gente conseguiu criar conteúdo. Quer dizer, primeiro era assim: as empresas criavam conteúdos, grandes catálogos, falei aqui do Google. Tá, depois a gente evoluiu, as pessoas começaram a se relacionar pela internet. Bacana. Agora, o 5G começa a trazer a internet das coisas. E o que é isso? Bom, vou dar um exemplo. Eu compro leite todo mês. Então, puxa, acabou o meu leite. Então, a minha geladeira inteligente entendeu que eu peguei o último, ela já vai acionar um pedido enfim, e aí a loja que eu compro já vai me entregar. Isso, se a gente pensar para as indústrias, é mais ou menos o que já acontece na indústria 4.0. Então, tá bom, eu tenho um estoque de um insumo X, puxa, acabei de usar o último lote. Então, isso já aciona a área de compras, que automaticamente aciona um sistema, que automaticamente aciona os fornecedores, faz uma cotação, leilão reverso, por aí vai. O que eu quero dizer com isso? As coisas, não é que elas começam a ter inteligência, mas a internet começa a nos ajudar principalmente a ganhar tempo com coisas que são mais do dia a dia e que agora eu não me envolvo mais se acabou o leite ou não na minha casa e eu tenho mais tempo para pensar em outras coisas. Vamos lembrar que o tempo é a moeda mais preciosa de hoje, que nós temos. Mais do que o dinheiro em si, como a gente já sabe. Então é isso que vai trazer. Eu gosto muito de um raciocínio do Walter Longo, que é outro também, de novo trazendo referências, que ele fala assim, a gente está correndo hoje em dia para ficar no mesmo lugar. Então, isso tem total relação com o que a gente faz com o nosso tempo. Então, eu gosto muito de usar o meu tempo para aplicar em coisas produtivas. Então, quando eu penso, e de novo, volto lá no exemplo de eu tenho um controle manual ou no papel ou manuscrito, me arrepia. O tempo que a gente tem hoje, Carneiro, quanto mais a gente usa para o que é criativo, para o que é inteligente, para o que vai gerar de valor no nosso negócio, melhor. Então, para o pessoal que fica, puxa, e vejo que tem ainda empresas com muitos feudos, muita fofoquinha. É a cabeça das pessoas, é a cabeça das ser pessoas. Humano que não quer mudar e tem esse conforto. E precisa mudar, porque não tem tempo para isso. Incrível. O tempo dá para usar para muita coisa produtiva. E o 5G é uma velocidade que vai viabilizar um monte de coisa que hoje não seria possível. Né? E que é muito. E aí, de novo, né, trazer a inteligência para o negócio. Por isso que eu falo, cuidado para não gastar o tempo com bobagem, com besteira. Não, vamos tentar trazer inteligência, não para o business, mas para a nossa vida. Para a gente ter tempo de qualidade com a nossa família, com o que realmente importa, né? Quantos livros você lê por mês, Andressa? Eu leio muitos, eu adoro. Eu leio uns 4 ou 5 ao mesmo tempo. Eu gosto muito mesmo de ler. Então, sei lá, tem um tema X, puxa, tentar o livro de puxar lá. Nossa, tem um outro... E sabe o que eu posso fazer, que vai ser muito legal? Eu posso pegar os últimos 10 e mandar a lista para vocês, Carneiro, para dividir com os parceiros. Manda. Eu acho que são referências tão bacanas. Não, por favor. Mas eu leio uns 4 ou 5. Mas vai ter o fórum, juntos, não esqueça. Tem o nosso vai fórum. Ter o fórum. Você já topou. Então não vou mandar nada. No fórum eu conto. No fórum você conta e faz as indicações dos livros. Ótimo. Eu gravo também, às vezes, um vídeo meio só dando um spoilerzinho, né? Porque não gosto de falar do livro todo, porque eu gosto de encorajar o pessoal a ler. Com certeza. Mas é isso. E você falou 4 a 5 livros por mês. Eu adoro. Eu gosto mesmo. Nós, isso é um exemplo. Eu gosto. Vanessa, tua mensagem final, eu vou ter que encerrar. Ai, que pena. Uma pena, conversa muito boa. Qual que é a tua mensagem final para os parceiros da Center Sim e da Rede Sim? Olha, inovar é preciso. E eu vou te falar uma coisa, Carneiro, eu tenho uma admiração profunda para os empresários do nosso setor, são empreendedores, às vezes que vieram, são filhos de imigração, assim como meu pai era. Então, assim, tem histórias de valor que são incríveis, das nossas marcenarias que passam de pai para filho, enfim. O que eu quero dizer é assim, vocês passaram períodos que a gente hoje não imagina. Então eu vejo o digital como algo que não é difícil, não é mais um desafio, né? Então quando eu vejo histórias lindas de lojas que passam de pai para filho, enfim,
quando eu vejo o desafio digital, eu acho nada perto do que tantas histórias Tantos outros tem. já não passaram por aí, muito piores. Né? E de tantas crises que esses empresários já enfrentaram Verdade, e sobreviveram e que hoje estão de pé. Então, a minha mensagem é: inovar é preciso. E sem medo. Vamos se falar mais, porque eu acho que a coisa precisa fluir mais. Mergulha e vai. Legal, Vanessa, olha, super obrigado, recebe um abraço apertado aí de toda a família, assim, da Rede Sim, da Ceter Sim, da Amade Sim. Foi uma conversa ótima, a gente vai ter esse aprofundamento aí da inovação, né? Ótimo. Então, muito obrigado mesmo, tá bom? Eu é que agradeço vocês, obrigada e de novo, parabéns pelo conteúdo de altíssima qualidade. Eu sou fã, espectadora e te confesso que quando veio o convite eu falei, gente... Que responsabilidade, porque tem um pessoal, muito legal aí. Muito obrigada. Você faz parte desse time, tenha certeza. Imagina, muito obrigada. E eu aproveito então para convidar você que está assistindo a gente, que não se inscreveu nos nossos canais, se inscreva agora, liga aí o sininho para avisar. Inovação, aí, tecnologia, viu? Tá vendo? Usa a tecnologia para te ajudar a avisar coisa boa, né? Exatamente. Dê o seu like, deixe aí a sua opinião. E no próximo programa a gente vem com mais entrevistas, sempre com o objetivo de aprofundar, trazer conhecimento e trocas de melhores práticas. Um forte abraço para todos, muito obrigado, tchau.